A guerra está declarada, né? O presidente Bolsonaro contra os ministros do Supremo e, de certa forma, contra o Congresso Nacional também, né? No instante que o presidente do Senado, né, esse senador medíocre e acovardado, Rodrigo Pacheco, libera a agenda do Senado de ontem, quarta-feira, hoje, quinta e sexta, não tem sessão, né? Liberou os senadores e não recebeu a comissão ontem dos plantadores de soja, dos caminhoneiros, que a comissão ia lá para entregar a ele o documento exigindo a votação dos pedidos de impeachment dos ministros. O que ele fez? Sumiu. Fechou o Senado. A comissão sequer pôde entrar no prédio do Senado. Olha, e fala em democracia e fala em ato antidemocrático. Quem é que cometeu um ato antidemocrático? Foi o presidente do Senado? Liberar os senadores e fechar, não deixar que o povo entre, vai uma reivindicação. Mas ele, claro que ele não vai colocar isso em votação, né? Por isso que houve a mudança de estratégia. O que era para acontecer a partir de sábado, de fechar as estradas, as rodovias, foi decidido que seria tudo a partir de hoje, como está acontecendo. Ontem lá, já que não vai nos receber, então fecha tudo. Muito bem. E agora pela manhã, uma comissão dos caminhoneiros, imagino que seja a mesma comissão, também com os plantadores de soja, está conversando com o presidente Bolsonaro, porque essa era a estratégia. Leva lá no Senado. O Senado não atende o pedido, leva ao presidente da República que dispõe de amparo constitucional para mudar os membros do Supremo Tribunal. E o Supremo pouco está se importando com o número de pessoas que teve na rua. Para eles não importa se foi uma multidão, não, eles continuam. Tanto que hoje o ministro Alexandre de Moraes liberou lá o que estava, processos lá que estavam na mão dele, para ser votado pelo colegiado, que trata da questão de armamento, que é uma bandeira cara ao presidente Bolsonaro. Agora pergunta, como é que pode, né? O que se exige de um juiz no julgamento? Serenidade, equilíbrio, prudência, para julgar o mérito, para ter discernimento. Agora, num clima emocional desse, num clima de confronto em que o presidente citou ministros, em que ontem o presidente do Supremo responde, o presidente da República, vão votar uma matéria do interesse do presidente da República? Será que eles vão aprovar? Ou será que vão rejeitar para dar um recado para o presidente? Mas daí a justiça se presta a esse jogo político? A justiça nunca deveria se imiscuir no jogo político, porque o jogo político é passional. O processo político, ele é passional, onde quer que esteja. Enquanto que o processo na justiça, ele deve ser impessoal, sereno, tranquilo, distante de qualquer área de conflito, porque o conflito tem que estar ali no processo para ver qual dos lados é o que tem razão, mas não é o que a fotografia do STF. E é bom que se repita, ninguém pediu e ninguém está pedindo o fechamento do Congresso. O pedido dos manifestantes é a aposentadoria dos atuais ministros que desmerecem a instituição. Nunca houve na história do Supremo um colegiado que esteja tão antipatizado com a sociedade. O próprio colegiado vem vindo ao longo do tempo se contrapondo aos anseios da comunidade. Os ministros não reconhecem que quando solta lá um André do Rap, que a Polícia Federal ficou 10, 12 anos para prender, as pessoas de bem não se revoltam. Quando soltam o Lula, mudam todo o procedimento legal para atender um bandido, um grande bandido,
que o André do Rap foi beneficiado pela mesma decisão que beneficiou o Lula, não é? A sociedade não repara, não vê, não se sente indignada. Então, esses ministros eles vêm se acumulando antipatia. Chegou o momento que o povo reagiu. A manifestação do dia 7, que lá em Brasília continua com os caminhoneiros, produtores rurais lá, e que estão fechando a rodovia, a origem, a raiz de tudo isso são os ministros do Supremo. Por isso que aquela fala de ontem do ministro Luiz Fux foi inadequada, inoportuna, fora de qualquer contexto, porque ele não tratou objetivamente da questão. Ele vem dar palpite na área que não lhe compete. Ele vem falar da questão hídrica, ele vem falar do desemprego, não compete ao Supremo Tribunal, não compete aos ministros lá da casa. Ele tratou de tudo, menos da parte que deveria tratar, mas a parte que ele deveria tratar não lhe convém, porque mexe com ele, mexe com os ministros da sua casa, que ele deveria disciplinar como presidente. Não adianta vir falar no compromisso do respeito à Constituição, que eles não respeitam. Então, aquela história, vale repetir, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, só para ficar evidente, qual é a expectativa que se tem agora? É que o presidente efetivamente reúna o Conselho da República, porque mais do que nunca o que aconteceu dia 7, que sirva de sustentação para o presidente para tomar as atitudes que devem ser tomadas para que o país se reencontre na paz, na harmonia, no seu rumo de crescimento, no bem-estar da sociedade, porque a sociedade hoje ela vive inquieta. Por quê? Porque os ministros do Supremo tem um lá que está prendendo todo mundo. Tem um outro exibido lá que mandou congelar o dinheiro do pessoal da internet. Mas como assim? É um trabalho lícito e manda congelar? Não, esse povo... Só para se exibir um tal de Simão lá, que é do TSE, né? O presidente do TSE, nós já sabemos, foi lá na Câmara, lá, dizer para os deputados que precisava derrotar, e os deputados mudaram os membros da comissão, manda lá o presidente do Senado instalar a CPI, e o presidente do Senado instala a CPI, mas como assim? Não é? Então, o cerne de todo o problema institucional no Brasil está nos ministros do Supremo Tribunal Federal. E este é o grande pleito da população, dos motoristas e dos plantadores de soja que estão em Brasília. É a eleição limpa, é a eleição com apuração aos olhos de todo mundo e uma nova composição no Supremo Tribunal Federal. Manda esses que estão lá para casa, para colocar novos nomes lá. E tudo isso passa pela reunião do Conselho da República. E é a grande expectativa que a sociedade tem em relação à atitude que o presidente Bolsonaro vai tomar. Porque agora ele precisa praticar com a mesma coragem, a mesma valentia com que fez o discurso em Brasília e repetiu em São Paulo, porque ele tem a grande oportunidade de recolocar o Brasil nos eixos, além do fato de preservar o grande aliado que tem, que é o seu exército, que ele chama de seu exército, que é o povo, porque se perigosamente correr algum risco, ele perde esse exército, e o exército fica sem comando, e volta a não ter mais esperança no país, e daí o país vai ser entregue para os baderneiros, para os corruptos, para os desonestos, para os quadrilheiros. Não. A chance da história é essa, e essa multidão impressionante do dia 7 confia no seu líder e no seu guia, que é o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro precisa corresponder a toda essa grandeza. Ele é um instrumento dessa sociedade, e a sociedade
dá a ele o que ele mais precisa, que é o amparo, que é o apoio, que é a força para ter a coragem em vencer esta guerra.